Uma terceira quebra relacionou-se com questões menos graves. Foi apenas uma execução disfarçada para usar a expressão de Vischer, abre parênteses, em Auschwitz, fecha parênteses, de um objeto que já não gozava de minha estima. Durante algum tempo eu havia usado uma bengala com cabo de prata, numa ocasião em que, sem culpa minha, a fina chapa de prata foi danificada. O conserto foi mal feito. Pouco depois de receber a bengala de volta, usei o cabo por travessura para puxar um de meus filhos pela perna. Naturalmente o cabo se partiu e assim me vi livre dele. A impassividade com que aceitamos o dano produzido em todos esses casos pode sem dúvida ser tomada como prova de que existe um propósito inconsciente por trás da realização desses atos. Por vezes, quando se investigam as razões da ocorrência de um desses atos falhos tão ínfimos como é a quebra de um objeto, depara-se com relações que, além de se vincularem à situação atual da pessoa, penetram profundamente em sua história. A seguinte análise de Jacques, 1913, pode servir de exemplo. Abre aspas. Um médico que estava de posse de uma floreira de barro, que apesar de não ser valiosa, era de grande beleza, fora-lhe presenteada há algum tempo, juntamente com vários outros objetos, alguns inclusive de valor, por uma paciente casada. Quando nela se manifestou uma psicose, ele devolveu todos os presentes aos familiares da paciente, travessão, exceto esse vaso muito menos valioso, do qual não conseguiu separar-se, supostamente por sua beleza. Mas esse desfalque custou certa luta interna a esse homem habitualmente muito escrupuloso, que, tendo plena ciência da impropriedade de sua ação, só conseguiu superar seu remorso, dizendo a si mesmo que, na verdade, o vaso não tinha nenhum valor material. Era muito difícil de embalar, etc. Passados alguns meses, quando ele estava prestes a contratar um advogado para reclamar o pagamento do resto dos honorários devidos pelo tratamento dessa mesma paciente, que estavam sendo contestados, as autorrecriminações voltaram a surgir por um breve intervalo. Ele sofreu angústia de que os parentes descobrissem seu suposto desfalque e o levantassem contra ele no processo judicial. Particularmente, porém, por algum tempo, o primeiro fator, abre parênteses, suas autorrecriminações, fecha parênteses, foi tão intenso que ele pensou em renunciar à sua exigência de uma soma de valor talvez 100 vezes maior que o do vaso, travessão,
como que numa indenização pelo objeto do qual se havia apropriado. Contudo, logo superou esse pensamento e o afastou como absurdo. Enquanto ainda estava nesse estado de espírito, sucedeu-lhe renovar a água da floreira, e apesar da extraordinária infrequência com que quebrava alguma coisa e do domínio que tinha sobre seu aparelho muscular, ele fez um movimento estranhamente desajeitado, que não tinha a menor relação orgânica com a ação executada, e derrubou o vaso da mesa, quebrando-o em 5 ou 6 pedaços grandes. E isso depois de ter decidido na noite anterior, não sem grandes hesitações, colocar justamente esse vaso cheio de flores na mesa de jantar diante de seus convidados. Lembrara-se do vaso pouco antes de quebrá-lo, tendo notado com angústia que ele não estava na sala de visitas, e tendo-o trazido pessoalmente do outro aposento. Depois dos primeiros momentos de consternação, catou os pedaços e, juntando-os, acabara de constatar que ainda seria possível fazer um concerto quase completo, quando os 2 ou 3 fragmentos maiores escaparam-lhe da mão e se quebraram em milhares de estilhaços, eliminando com isso qualquer esperança relacionada ao vaso. Não há dúvida de que esse ato falho respondeu à tendência atual de facilitar ao médico o prosseguimento de seu processo legal, livrando-o de algo que ele retivera e que, em certa medida, impedia-o de exigir o que haviam retido dele. Mas, além desse determinante direto, qualquer psicanalista verá nesse ato falho um outro muito mais profundo e importante, um determinante simbólico. O vaso é um símbolo indubitável da mulher. O herói dessa pequena história perdera de maneira trágica sua esposa, jovem, linda e ardentemente amada. Caiu vítima de uma neurose cuja nota fundamental dizia que ele era o culpado dessa desgraça. Abre parênteses. Ele havia quebrado um belo vaso, fecha parênteses. Além disso, já não tinha nenhuma relação com as mulheres e tomou aversão ao casamento e às relações amorosas duradouras, que inconscientemente encarava como uma infidelidade à sua esposa morta, mas que na consciência racionalizava na ideia de que trazia a desgraça às mulheres infelizes, de que uma mulher poderia matar-se por sua causa, etc. Abre parênteses, daí sua natural relutância em conservar o vaso permanentemente, fecha parênteses, tendo em vista a força de sua libido. Não surpreende que lhe parecesse mais adequadas as relações,
travessão, passageiras por natureza, travessão, com mulheres casadas, abre parênteses, donde ele reter o vaso de outro, fecha parênteses. Uma bela confirmação desse simbolismo encontra-se nos dois fatores seguintes. Em consequência da neurose, ele entrou em tratamento psicanalítico durante a sessão em que descreveu a quebra do vaso de barro, abre parênteses, Irdenen Vase, fecha parênteses. Ocorreu-lhe bem mais tarde voltar a falar sobre suas relações com as mulheres e disse então considerar-se absurdamente exigente, travessão. Por exemplo, exigia que as mulheres tivessem uma beleza extraterrena, abre parênteses, unirdische, Schunyate, fecha parênteses. Isso acentua com muita clareza que ele ainda era dependente de sua mulher, abre parênteses, falecida, e não terrena, fecha parênteses. E nada queria saber da beleza terrena, daí a quebra do vaso de barro, entre parênteses a palavra terreno. E exatamente na época em que na transferência ele criou a fantasia de se casar com a filha de seu médico, presenteou-o com um vaso, como que para dar um indício do tipo de presente que desejaria receber em troca. É previsível que o sentido simbólico do ato falho admita ainda múltiplas variações. Travessão, por exemplo, ele não querer encher o vaso, etc. Mais interessante, porém, parece-me a consideração de que a presença de vários motivos, abre parênteses, pelo menos dois, fecha parênteses, provavelmente agindo em separado desde o pré-consciente e o inconsciente, reflete-se na duplicação do ato falho. Travessão, derrubar o vaso e depois deixá-lo escapar das mãos. Deixar cair, derrubar e quebrar objetos são atos que parecem ser usados com muita frequência para expressar cadeias inconscientes de pensamentos, como a análise às vezes pode comprovar, mas a miúde, porém, pode-se adivinhá-lo pelas interpretações supersticiosas ou brincalhonas feitas pela voz do povo. São conhecidas as interpretações dadas quando se derrama sal, derruba-se um copo de vinho, quando uma faca caída se crava no chão, etc. Só mais adiante examinarei a questão do direito que tem essas interpretações supersticiosas a serem levadas a sério. Aqui cabe-nos apenas observar que, isoladamente, os atos desajeitados de modo algum têm um sentido constante, mas servem como meio de representar esta ou aquela intenção conforme as circunstâncias. Recentemente houve em minha casa um período durante o qual se quebrou uma quantidade incomumente grande de cristais e porcelanas. Eu mesmo contribuí para o estrago de várias peças, mas a pequena epidemia psíquica pode ser explicada facilmente.
Estávamos às vésperas do casamento de minha filha mais velha. Nessas cerimônias, aliás, era costume quebrar-se algum utensílio deliberadamente e, ao mesmo tempo, pronunciar uma palavra para trazer boa sorte. Esse costume talvez tenha o significado de um sacrifício e também pode ter outro sentido simbólico. Quando os empregados destroem objetos frágeis deixando-os cair, não nos ocorre pensar primeiro numa explicação psicológica, mas também aqui não é improvável que motivos obscuros contribuam para isso. Nada está mais distante das pessoas incultas do que a apreciação da arte e das obras de arte. Nossos criados são dominados por uma hostilidade surda contra as produções artísticas, especialmente quando os objetos, abre parênteses, cujo valor eles não entendem, fecha parênteses, tornam-se para eles uma fonte de trabalho. Por outro lado, pessoas da mesma origem e grau de cultura frequentemente mostram grande destreza e fidedignidade no manejo de objetos frágeis em instituições científicas, tão logo começam a se identificar com o chefe e a considerar-se parte essencial da equipe. Aqui insiro uma comunicação de um jovem técnico que nos confere certo entendimento do mecanismo de um caso de dano material. Abre aspas. Há algum tempo eu trabalhava com diversos colegas no laboratório da escola técnica, numa série de experiências complexas sobre a elasticidade, trabalho esse que tínhamos empreendido voluntariamente, mas que começava a exigir mais tempo de que havíamos esperado. Um dia, ao voltar ao laboratório com meu amigo F, ele comentou quão desagradável lhe era perder tanto tempo justamente naquele dia, quando tinha tantas outras coisas a fazer em casa. Não pude deixar de concordar com ele e ainda acrescentei em tom meio brincalhão, referindo-me a um incidente da semana anterior. Esperemos que a máquina torne a dar defeito, pois assim poderemos suspender o trabalho e ir para casa cedo. Ocorre que na divisão do trabalho coube a F. a regulagem da válvula da prensa, isto é, ele foi incumbido de abrir cautelosamente a válvula para deixar o fluido sob pressão sair pouco a pouco do acumulador para o cilindro da prensa hidráulica. O condutor da experiência ficou junto ao manômetro e, quando se atingiu a pressão correta, gritou: "Bemalto, pare!" A palavra de comando F. segurou a válvula e girou-a com toda a força. Reticências para a esquerda. Abre parênteses, todas as válvulas, sem exceção, fecham-se sendo giradas para a direita. Fecha parênteses. Isso fez com que toda a pressão do acumulador passasse subitamente para a prensa, esforço este para o qual os
tubos de ligação não estão preparados, de modo que um deles explodiu imediatamente travessão. Um defeito totalmente inofensivo para a máquina, mas que nos forçou a suspender o trabalho por esse dia e ir para casa. Aliás, é característico que, passado algum tempo, quando discutíamos esse acontecimento, meu amigo F não tivesse a mínima lembrança de meu comentário, que eu recordava com toda a certeza, fecha aspas. De maneira semelhante, cair, dar um passo em falso e escorregar nem sempre precisam ser interpretados como falhas puramente acidentais das ações motoras. O duplo sentido que a linguagem confere a essas expressões é suficiente para indicar o tipo de fantasias guardadas que se podem representar através desses abandonos do equilíbrio corporal. Lembro-me de certo número de doenças nervosas leves em mulheres e moças que sobreviveram depois de uma queda sem lesões e foram tomadas por histerias traumáticas decorrentes do susto da queda. Já naquela época eu tinha a impressão de que essas coisas poderiam estar relacionadas de outra maneira, como se a queda já fosse um produto da neurose e expressasse as mesmas fantasias inconscientes de conteúdo sexual, que são as forças motoras por trás dos sintomas, como se pode presumir. Não seria também isso o que pretende dizer o provérbio donzela quando cai, cai de costas? Também podemos tomar como equívocos na ação os casos em que se dá a um mendigo uma moeda de ouro em vez de uma moedinha de cobre ou de prata. A explicação desses enganos é fácil, são atos sacrificais destinados a aplacar o destino, afastar a desgraça e assim por diante. Quando se ouve uma mãe ou tia afeiçoada pouco antes de sair para um passeio em que exibiu a contragosto tal generosidade, expressar preocupação com a saúde de uma criança, já não se pode ter nenhuma dúvida quanto ao sentido desse acidente supostamente desagradável. Dessa maneira, nossos atos falhos nos permitem praticar todos aqueles costumes piedosos e supersticiosos que são obrigados a evitar a luz da consciência devido à resistência de nossa razão, agora incrédula. F. Em nenhum outro campo a concepção de que na realidade os atos acidentais são deliberados há de encontrar maior crença do que na esfera da atividade sexual, onde a demarcação entre as duas possibilidades parece realmente vaga. Um bom exemplo da minha própria experiência de alguns anos atrás mostra como um movimento aparentemente desajeitado pode ser usado de maneira altamente requintada para fins sexuais. Na casa de alguns amigos encontrei uma jovem ali hospedada
e que despertou em mim um sentimento de prazer que eu julgara extinto há muito tempo. Em consequência disso, fiquei com um ânimo alegre, falastrão e solícito. Na ocasião, esforcei-me também por descobrir como isso se dera. Um ano antes, essa mesma jovem me deixara indiferente, quando o tio dela, um senhor muito idoso, entrou na sala. Eu a ela nos erguemos de um salto para levar-lhe uma cadeira que estava num canto. Ela foi mais ágil do que eu e estava, creio, mais próxima do objeto, por isso apoderou-se primeiro da cadeira e pôs-se a carregá-la, apoiando seu espaldar na frente do corpo e segurando com ambas as mãos os lados do assento. Como cheguei depois, mas ainda aferrado à minha intenção de carregar a cadeira, vi-me de repente postado bem atrás da jovem, enlaçando-a por trás com os 2 braços, e minhas mãos se tocaram por um momento em seu regaço. Naturalmente, desfiz a situação com a mesma rapidez com que ela fora criada. Ninguém pareceu reparar na habilidade com que aproveitei desse movimento desajeitado. Ocasionalmente também tive de dizer a mim mesmo que o processo irritante e desajeitado de desviar de alguém na rua, no qual por alguns segundos dá-se primeiro um passo para um lado e depois para o outro, mas sempre para o mesmo lado que outra pessoa, até que se acaba ficando frente a frente com ela ou com ele. Mas esse barrar o caminho, eu dizia, é também a repetição de um comportamento travesso e provocador de anos anteriores, e sob a máscara da inabilidade persegue objetivos sexuais. Por minhas psicanálises de neuróticos, sei que a chamada ingenuidade dos jovens e crianças muitas vezes é apenas uma máscara desse tipo, usada para que possam dizer ou fazer algo indecoroso sem se sentirem embaraçados. Wilhelm Steckel relatou auto-observações muito semelhantes. Entrei numa casa e estendi à sua dona minha mão direita. Ao fazê-lo, achei um modo estranhíssimo de desatar o laço que prendia seu roupão largo. Eu não estava consciente de nenhuma intenção desonrosa, mas executei esse movimento desajeitado com a destreza de um escamoteador. Já pude fornecer provas reiteradas de que os escritores pensam nos atos falhos como tendo um sentido e um motivo, tal como venho argumentando aqui. Por isso não nos surpreenderemos ao verificar num novo exemplo como um escritor dota de sentido um movimento desajeitado e também o faz prenunciar eventos posteriores. Eis um trecho do romance Le Adúltera, ou é um L, um apóstrofe e a palavra adúltera, entre colchetes, A Adúltera, 1882, de Theodore Fontane.
abre aspas, reticências. Melanie ergueu-se de um salto e atirou para o marido uma das bolas grandes, como que num cumprimento, mas não mirou bem. A bola voou para um lado e Ruben a agarrou, fecha aspas. Ao voltarem da excursão que levou a esse pequeno episódio, ocorre entre Melanie e Ruben uma conversa que revela os primeiros indícios de uma afeição nascente. Essa afeição cresce e se transforma em paixão, de modo que Melanie termina por abandonar o marido para se entregar inteiramente ao homem amado, abre parênteses, comunicado por H. Sachs, fecha parênteses. G. Os efeitos produzidos pelos atos falhos das pessoas normais são, em geral, dos mais inofensivos. Precisamente por isso, há um interesse especial em saber se os erros de importância considerável que podem ser acompanhados de consequências desagradáveis, travessão. Por exemplo, os erros dos médicos ou farmacêuticos, travessão, enquadram-se de algum modo em nossos pontos de vista. Como é muito raro eu praticar intervenções médicas, só tenho para comunicar de minha experiência pessoal um exemplo de equívoco na ação médica com uma senhora muito idosa, a que tenho visitado 2 vezes por dia. Há alguns anos, meus serviços médicos se limitam na visita matinal a 2 ações. Coloco-lhe algumas gotas de colírio no olho e lhe aplico uma injeção de morfina. Em geral, já há 2 frasquinhos preparados, um azul com colírio e um branco com a solução de morfina. Durante as 2 operações, meus pensamentos, na maioria das vezes, voltavam-se para alguma outra coisa. É que já as repeti tantas vezes que minha atenção se libera. Uma manhã notei que o autômato havia errado no trabalho, mergulhara a conta-gotas no frasco branco e não no azul, e pingara morfina no olho em vez de colírio. Fiquei muito assustado, mas logo me tranquilizei, refletindo que algumas gotas de uma solução de morfina a 2% não poderiam causar nenhum dano, nem mesmo no saco conjuntival. A sensação de susto, obviamente, derivava de outra fonte. Ao tentar analisar esse pequeno erro, ocorreu-me inicialmente a frase, abre aspas, "Sich an der alten vergreifen", fecha aspas, que forneceu o caminho mais curto para a solução. Eu estava sob a influência de um sonho que me fora contado por um jovem na noite anterior e cujo conteúdo não admitia outra interpretação que não fosse a de relações sexuais com sua própria mãe. O estranho fato de a lenda, abre colchetes, de Édipo, fecha colchetes, não fazer nenhuma objeção à idade da rainha Jocasta, pareceu-me adequar-se bem à conclusão de que no enamoramento pela própria mãe nunca se trata da pessoa atual dela, mas de sua imagem minêmica juvenil.
formada nos anos da infância. Tais incongruências aparecem sempre que uma fantasia que oscila entre dois períodos se torna consciente e com isso liga-se em definitivo a determinada época. Absorto em tais pensamentos, fui ver minha paciente, que tem mais de 90 anos e devo ter estado a caminho de apreender a aplicação humana universal do mito de Édipo como um correlato do destino que se revela nos oráculos. Pois então, abre aspas, atentei contra a velha, fecha aspas, ou, abre aspas, cometi um erro em relação à velha, fecha aspas. Abre colchetes. Vergreifen sich bei der Alten. Fecha colchetes. Também esse equívoco na ação foi inofensivo. Dos dois erros possíveis, aplicar a solução de morfina no olho ou injetar o colírio, escolhi o que era bem mais inofensivo. Resta ainda a questão de saber se nos erros capazes de provocar danos graves é lícito admitirmos a possibilidade de uma intenção inconsciente, tal como fizemos nos casos já discutidos.